Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos estudar inglês com este filme chamado God's Not Dead. No Brasil, conhecido como Deus Não Está Morto. Para quem não conhece esse filme, a história se trata de um jovem que havia recebido um desafio de provar a existência de Deus diante de uma classe e de um professor que dizia ser ateu. O personagem Josh realizou 3 palestras para a turma com diversos argumentos, e no final da terceira palestra ele percebeu que na verdade o professor não era necessariamente ateu, mas sim que ele apenas odiava a Deus. Então, para entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Vamos lá! It's a very simple question, Professor. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Yes, I hate God. All I have for him is hate. How can you hate someone if they don't exist? Agora vamos assistir essa mesma cena com legendas em inglês. It's a very simple question, Professor. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Yes, I hate God. All I have for him is hate. How can you hate someone if they don't exist? Agora, como de costume, vamos compreender fala por fala. It's a very simple question, Professor. It's a very simple question, professor. Bom, quando o personagem fala It's a very simple question, literalmente esse it's é uma contração de it is. Significa isso é, isso está, verbo to be, lembra? Portanto, quando nós falamos It's a very simple question, isso aqui, a very simple, significa muito simples, uma muito simples. Question significa pergunta, portanto, esta é a very simple question, uma pergunta muito simples. Very intensifica o simple, simples, portanto, muito simples pergunta, questão. Então, literalmente, ele está dizendo, esta é uma pergunta muito simples. Podemos adaptar, podemos contrair para é uma pergunta muito simples. E no final ele diz professor, que é o termo mais comum fora do Brasil de você chamar um professor dentro da escola, dentro da universidade. Portanto, nós escrevemos com as mesmas letras, né? Professor, em inglês, professor. Se você assiste Harry Potter, você vai perceber que os alunos chamam os professores de professor. Se você assiste, por exemplo, X-Men, os alunos, os mutantes, chamam o professor Xavier de professor. Ou seja, você percebe que em nível acadêmico, universitário, professor é o termo mais comum para você chamar um professor. Então, se por acaso algum dia você for estudar fora do país, chame o professor de professor. Teacher já não é tão comum lá fora. Mas vamos lá, compreendendo a pronúncia desse trecho. Repitam comigo aí, ó. It's a very simple question, professor. It's a very simple question, professor. Lembre-se que o propósito aqui da transcrição aportuguesada é buscar chegar o mais próximo possível de como o personagem pronunciou essa frase. Então ele começa literalmente, It's a very simple question, professor. 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 Why do you hate God? Because he took everything away from me. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Bom, só para nós entendermos aqui, quando ele pergunta Why do you hate God, significa literalmente porque você odeia Deus. Bom, o que é interessante porque o why significa porquê de pergunta, por isso que é um porquê separado, né, gente?
Do indica que a pergunta está sendo feita no presente simples. O do, ele tá aqui simplesmente para auxiliar, para mostrar o seguinte, olha, a pergunta está no presente e outro fato, né? É uma pergunta. Do usamos antes do pronome para indicar que é uma pergunta. Portanto, why do you hate indica que o verbo está no presente, é porque você odeia. Não é porque você odiou, não é porque você vai odiar. Não, é presente, porque você odeia. God, Deus. E aí temos a resposta. Assim que ele está concluindo a palavra God, o professor já entra dando a resposta. Because. Olha só, because já é o porquê de resposta. O famoso porquê junto, né? Então, why, quando você for perguntar com porquê, e because, quando você for responder o porquê. E aqui nós temos um phrasal verb que é muito importante de entendermos, que é o phrasal verb take away. Só que aqui essa frase está no passado, ou seja, o passado de take é took. Então, só para entender, take no presente, take away é um phrasal verb. Phrasal verb é a junção de duas palavras, às vezes três, que transformam-se em um verbo. Então, take away significa tomar, levar embora. Por exemplo, eu me lembro aqui dessa cena do filme Toy Story, que o Woody fala para o Buzz Lightyear assim: You stay away from Andy. He is mine, and no one is taking him away from me. You stay away from Andy. He's mine, and no one is taking him away from me. Então, no final da frase ali, ele está dizendo o seguinte, ó, ele é meu e ninguém vai tomar, vai tirar ele de mim. Então, esse take away leva o sentido de tirar algo de alguém, de tomar algo de alguém. Então, quando o professor fala aqui, né, because he took, porque ele tomou, ele tirou everything away from me. Você percebe que o que foi tirado do professor, ele coloca bem no meio do phrasal verb. Então, he took away e no meio tá everything, que significa tudo, todas as coisas. Então, ele tirou tudo. De quem? From me. De mim. From sempre no inglês indica um ponto de origem. Portanto, porque ele tirou tudo de mim. É isso que ele está dizendo. Então, só para fixar, take away, aqui tá took porque é tirou. Take away significa tirar, tomar algo de alguém. Everything, tudo. E from me, de mim. Portanto, why do you hate God? Por que você odeia Deus? Because he took everything away from me. Porque ele tirou tudo de mim. Vamos então para a pronúncia. Repitam comigo aí, gente. Why do you hate God? Why do you hate God? Vocês percebem que eu coloquei aqui um God, só que ele fala mais abertamente, ele fala God, God. É interessante, porque dentro do inglês você vê as pessoas se referindo a Deus de uma forma literalmente mais aberta na hora de pronunciar. God, por exemplo, a pessoa quer falar assim, Deus é amor, God is love. God, você percebe que às vezes sai mais pro A do que pro O. Então, God, God. Why do you hate God? God, ok? Because he took everything. Because he took everything. Temos um TH aqui no everything. Então, because he took everything. E palavras com ing, lembre-se desse padrão. Toda e qualquer palavra no inglês que termina com ing, o G você não pronuncia. Grava isso, escreve isso no caderno, pelo amor de Deus. Então, because he took everything away from me. Because he took everything away from me. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Yes, I hate God. All I have for him is hate. Yes, I hate God. All I have for him is hate. Quando ele fala yes, I hate God, ele está dizendo simplesmente sim, eu odeio Deus. Hate aqui é utilizado como verbo
odiar. E você percebe que aqui é utilizado como verbo, só que aqui no final não é um verbo. É simplesmente o termo ódio. Então ele está dizendo aqui embaixo, all I have, tudo que eu tenho, for him, por ele, tudo que eu tenho por ele, is hate, é ódio. Então você percebe quando o pronome está vindo antes do hate, é um verbo. I hate, you hate, eu odeio, você odeia. Agora aqui é ódio, ok? Portanto, yes, I hate God. Sim, eu odeio Deus. All I have for him is hate. Tudo que eu tenho por ele é ódio. Quanto à pronúncia, repitam comigo aí. Yes, I hate God. Yes, I hate God. All I have for him is hate. All I have for him is hate. Yes, I hate God. All I have for him is hate. Yes, I hate God. All I have for him is hate. Yes, I hate God. All I have for him is hate. Yes, I hate God. All I have for him is hate. How can you hate someone if they don't exist? E aí vem a pergunta final de efeito da cena. O professor passou o filme inteiro dizendo que não acreditava na existência de Deus, quando na verdade não é que ele não acreditava em Deus, a verdade é que ele odiava a Deus. E aqui que está o ápice, o clímax da cena, que é quando ele começa a falar que ele odeia Deus, sendo que ele passou o filme inteiro falando que não acreditava em Deus, só que aqui ele chega no final e ele começa a falar que ele odeia Deus. Yes, I hate God. E aí vem a pergunta de efeito do aluno que literalmente ganhou essa discussão toda que você vê dentro desse filme. A pergunta do Josh foi, how can you hate someone? Literalmente, como você pode... How can you? O can tá vindo primeiro antes do pronome porque é uma pergunta, tá, gente? Toda pergunta que você faz com can tem que vir antes do pronome. Então, como você pode hate someone? Literalmente, odiar alguém. That, aqui nessa frase, é tido como que don't exist. Significa não existe. Portanto, como você pode odiar alguém que não existe? How can you hate someone that don't exist? Vamos então para a pronúncia. How can you hate someone? Repitam comigo aí. How can you hate someone that don't exist? Ele fala tudo junto, ele fala dessa forma assim, ó. That don't exist. Você percebe que tem uma omissão do T, não fala that, também não fala don't, fica só don't exist. Fica don't exist. Só uma coisa aqui para você refletir e entender sobre esse verbo aqui, ó, o existir. A pronúncia dele é assim, tá? Exist. Exist. Então não tem o som do X do português. Exist. Não é existe. Não é exist. Exist. Portanto, how can you hate someone that don't exist? How can you hate someone that don't exist? How can you hate someone if they don't exist? How can you hate someone if they don't exist? How can you hate someone if they don't exist? E agora vamos para o momento mais importante desta aula. Vamos assistir essa cena 100% sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Não se esqueça, volte esta aula quantas vezes forem necessárias. Então, bora lá! It's a very simple question, Professor. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Yes, I hate God. All I have for him is hate. How can you hate someone if they don't exist? Muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima! God is not dead. God's not dead. God's not dead. God's not dead.